Os eventos do evento se desenrolam no campo de força, e um dos jovens guerreiros fala sobre como foi muito ruim para mim no lado pessoal. Um certo número de guerreiros passou por seus oponentes atingidos pela batalha apenas olhando para quem sobreviveu e quem não sobreviveu. Em um dos corredores, olhei para o homem que estava deitado, apenas para saber que ele havia sobrevivido. Apenas um dos guerreiros disse que aquele decolou na neblina. Os cavaleiros desembainharam a espada, apenas olharam para o resto dos guerreiros e começaram a se virar, caminhando em direção ao pôr do sol. Os acontecimentos nos levam para outro momento, onde a TV nos diz que está um dia lindo e ensolarado. Assim como com atenção aos cidadãos para beberem mais água, veio um cara parado de costas para nós em relação a esse protagonista, ao que ele começou a caminhar em direção à porta, dizendo que já deveria estar a caminho do trabalho. Pensando em como estava cansado, ele segurou a cabeça. E de repente ele sai da sala e está despencando, literalmente curvado e violento. O herói imediatamente pareceu sentir uma dor no peito que o impediu de se mover. Percebendo que sua vida havia se tornado rotina e repentinamente interrompida por um homem que estava esgotado, não poderia encontrar uma nova vida em outro mundo. Mas aqui, os acontecimentos são novamente transferidos para o jovem Guerra no período em que ele cumpria o seu dever. Era o protagonista, a quem foi imediatamente questionado, virando-se. Por que ele faz aquele gesto novamente? Ao que o garoto, ao vê-la, disse que era um hábito dele e ele faz isso sem pensar. Nesse cara é apenas mais um, contente por já tê-los, pois precisam se juntar aos lutadores. Mas muitos militares que se mantiveram firmes começaram a perguntar-se se o comandante estaria novamente a queixar-se do medo que tinha de que os outros apenas pensassem que ele gostava de ser perseguido. Nisso, um dos caras, eu me virei para o próximo personagem, dizendo: e ele? Então como ele destruiu as crianças de 9 anos? E ele também poderia estar orgulhoso de si mesmo. Mas nosso herói apenas gritou indignado que isso não era motivo de orgulho. Mas o cara não pensa porque pensa isso, porque é mesmo motivo de orgulho quando conseguiu derrubar o 9. Ao fato de nosso herói eu ter respondido apenas que esse é apenas o trabalho dele. E ele não destrói por números, já que ele é apenas um soldado comum, nada mais e nada menos. Mas aqui, o cara sorriu com tais palavras, falando sobre o que lhe parecia uma quantidade incomensurável de patos. Sobre o nosso herói se virando também, disse que ainda parece o que diz sobre Paphos, mas seus meninos decidiram sair de casa porque um deles já estava cansado. Sobre ser um herói como ela, eu rindo disse que ele não acreditava, já que ele tinha visto, apenas sentado. E por algum tempo depois, na enfermaria, com o coração partido, um certo número de pessoas que faziam fogueiras estavam se aquecendo perto, e alguém estava guardando toda a munição em sua enfermaria. Os heróis estavam sentados ao redor do fogo comendo sua comida pela primeira vez no dia. E assim que ele estendeu a mão para dar uma mordida em seu pedaço de comida, de repente alguém apareceu por trás dele e interferiu em seu trapézio. Foi um dos guerreiros que se aproximou do cara. E imediatamente começou a falar sobre como tinha ouvido falar que o cara conseguia acertar 9. E também ficava dizendo que tinha 15 deles em seu crédito, o que significava que ele era bom. Sobre serem heróis, eu imediatamente disse que ele ainda não é igual ao se dirigir ao comandante. Porque o homem imediatamente riu. Eles dizem que claro que não, porque ele tem habilidades perigosas. Outras terras também notaram que entendiam tudo perfeitamente. Mas magia, essas habilidades simplesmente não eram justas. Ao que o homem olhou imediatamente para esses caras e não percebi imediatamente quem eles eram. Fale com aquele que estou com o Mohawk. E esse é o Barito, e aquele com cara de mundo Nor. Eles ficaram muito satisfeitos em conhecer pessoalmente o comandante. Mas sobre como não há nada de desonesto em suas habilidades. Já que parte de suas habilidades e habilidades, esse cara imediatamente disse que ainda é muito forte e desonesto. Mas também uma garota. Como entender suas habilidades? A verdade sobre o que ele pode fazer? O comandante imediatamente disse que sim, claro. Pois era a verdade mais verdadeira de todas. A verdade. Porque suas habilidades são as mais legais. E um cara que estava sentado não muito longe do nosso herói perguntou se ele era realmente tão legal. Eu, herói, disse definitivamente que sim. Afinal, ele deveria apenas pensar que, ao contrário da magia e do poder, que só podem ser sonhados, as habilidades são habilidades físicas aprimoradas que qualquer um pode dominar. E uma das habilidades do comandante é justamente a técnica de destruição relâmpago. O cara assim que soube disso, só pensei que seria legal se ele tivesse essa habilidade. Como só ele pode mudar a maré da guerra e de qualquer mundo em geral. Também seria legal ter habilidades para ganhar dinheiro. A única piada do cara é que ele está sempre com suas piadas. O cara fica dizendo, porque ele não tem as mesmas habilidades, e gostaria de ter as mesmas habilidades do comandante? Enquanto isso, herói, continuo a beber meu copo.
Conversar com seu interlocutor sobre como é fácil, então ele adoraria ter as habilidades. Eles também têm um mágico, e ele queria fazer mágica, certo? Sobre o que o herói disse imediatamente sobre sonhar com o modo de vida dos homens ser suficiente em princípio. Não é uma coisa ruim. E assim que o rapaz ouviu falar disso, imediatamente olhou atentamente na direção de seu pai. Ele imediatamente deu um pulo, voltando-se para o comandante e disse que acabara de dizer que estava sonhando com alguma coisa. Falando sobre como esse homem que deu a esse comandante a capacidade de lutar com força total contra qualquer oponente imediatamente interveio que o que havia acontecido. Sobre como talvez ele devesse apenas conversar. Isso o faria se sentir muito melhor. E o herói imediatamente respondeu que não gostava da equipe de trabalho. Ao mesmo tempo, todos começaram a reagir de forma muito violenta ao namorado. E ele apenas pediu a todos que trabalhassem e gritassem assim, porque ele ouve tudo perfeitamente bem sem ele. Bem, então o comandante começou a dizer quais seriam seus planos futuros. Como tem muitas batalhas pela frente, não deve relaxar no futuro. Continua a falar como amanhã, uma vez que eles descansem seu não-inimigo, agora se torna Meard. Continue falando também sobre hoje, quando eles destruíram completamente a Federação Comercial Liberal e foram atrás do Reino Meard. E também a guerra contra os Liberalins foi apenas uma desculpa para que o seu verdadeiro alvo fosse Meard. E eles também se juntam ao avanço do elenco. Ao sorriso do comandante Echidna, ele disse que já haviam se divertido e que estavam fartos, pois teriam uma jornada muito difícil amanhã. Todos do esquadrão imediatamente começaram a torcer, percebendo que a próxima guerra seria Meard. Também é algo que eles nunca encontraram antes, porque só há a carnificina mais real pela frente. E devem fazer os preparativos agora, pois partirão ao amanhecer. Ao que os heróis imediatamente começaram a se lembrar de como alguém lhe pediu para destruí-lo, mas simplesmente para pegar o dinheiro, perguntando: ele parece? Ou não? Ao que Guy imediatamente disse que não conseguia ouvi-lo e que seguiria as ordens. Ao que um dos cavaleiros imediatamente brandiu a espada para atacar. Mas aqui, o comandante estava falando rispidamente sobre o que lhe era devido. E em pouco tempo, todo o exército combatente seguiu seu caminho. Mas na fila, o comandante voltou-se para o herói novamente, falando sobre ver o que ele vê aquele nas nuvens voando, ao que o herói interveio sobre ele. Está vindo? Entretanto, o exército já se tinha aproximado da cidade de Sarria. Percebendo que eles estão livres até de manhã, então eles planejam passar a noite esta noite com o comandante. Perguntaram ao nosso herói se ele irá com eles, algo que este gentilmente concorda em dizer que irá. Mas de repente chega uma garota que pergunta como ele se comporta com ela à noite, ao que nosso herói apenas acenou com a cabeça e ouviu mais, enquanto a garota perguntava como ele estava agindo à noite com ela. E já nesse momento, todo mundo começou imediatamente a falar que ou eram mendigos ou fariam qualquer coisa por dinheiro. O cara está bem, não é? Mas ele imediatamente disse que só lhe doía olhar para eles. Mas a garota, com toda a sua adaptação, insistiu muito que imediatamente agarrou as roupas do cara, fazendo sua pergunta. Mas ele imediatamente respondeu rudemente: não. Pois não está muito interessado nesta proposta. Ao que a menina finalmente ficou muito angustiada, pois contava com o fato de que olhar para ela seria realmente doloroso. Mas nosso herói imediatamente estendeu a mão com comida, oferecendo-se para dizer à garota que ela tinha algo para comer. A menina imediatamente pegou o que ela deu para toda a personagem. E de repente eu estava lá de volta, mostrando a magnitude do que ela disse. Obrigada. Um leve sorriso também apareceu no rosto do mesmo cara. E ele apenas acompanhou com o olhar a garota que fugia. Mas o comandante imediatamente disse ao cara para não alimentá-los. Mas nosso herói apenas disse que só queria ajudá-la, nada mais. Mas no outro cara já havia dito que se ela contasse para todo mundo sobre essas pobres pessoas que o cercavam, na verdade, parecia que era isso que eles iriam fazer. Além disso, ele é esperto em não mostrar sua bondade e atrapalhar seu julgamento. E também disse ao herói que ele teria muito cuidado, pois isso é um fato engraçado. Já que o cara destrói tudo e qualquer coisa que mexe, mas também faz esmola. Os heróis imediatamente exalaram e disseram que os soldados eram apenas o seu trabalho. O herói imediatamente baixou os olhos iguais, pois entendia perfeitamente o que eram pobreza e fome. Desde que nasceu em uma família de agricultores longe da cidade. E ao fazer isso, eles mal conseguiam sobreviver com comida como o céu, não com dinheiro. E só por isso ele foi prestar serviço, porque ele mandou a maior parte do dinheiro para casa. Eu não fiquei com o que guardei, que era troco. Afinal, se tivessem esse dinheiro, as coisas seriam muito diferentes. Raciocinar e perceber que era a família dele que estava no lugar dessas pessoas. Mas na verdade, Sarria, como todas as tradições reais, costumava ser próspera. É claro que o herói ficaria tão surpreso com a interjeição do questionamento sobre se esse remanso não foi sempre assim. E, no entanto, há 5 anos, um cônego real decidiu fortificar-se nas fronteiras com o Império, construindo uma força central.
E o comandante imediatamente começou a falar. Pois se lembra de como ficou muito surpreso por eles terem lutado tão pouco e arrancado as peles de madeira, e ali, os animais são alimentados com as gajas que ele costuma comer no almoço. Afinal, eles tinham terras muito férteis e campos infinitos. Mas aquele mesmo momento tão delicioso lembra o comandante, mesmo um pouco convidado, de uma forma que contou. Foram bons momentos para mim então como são agora. Mas um dos rapazes perguntou imediatamente ao comandante o que tinha acontecido então, que esta aldeia se tinha tornado tão pobre, embora antes tivesse sido próspera. O comandante também explicou que ele havia se tornado como o grande duque de Myrd, anteriormente um nobre de costumes reais, e também traiu seu reino vizinho, participando de federações às quais se opunha ao seu antigo estado. E os últimos cânones queimaram um a um o país inteiro. Num piscar de olhos, Oca virou terra arrasada, no final. E só restaram ruínas dela. Myrd, por outro lado, assumiu toda a infraestrutura e trouxe seu nome para si por meio de um monarca real de muito tempo atrás. E este lugar ficou assim porque foi dado para Myrd comer. Prosseguirei dizendo que não há como o Império ter feito isso por causa da ajuda militar. O ódio dos Knevianos em Miardu e na Federação. Muito mais do que muitos poderiam imaginar. E mesmo que eles também estivessem em guerra com eles, esse mundo realmente é difícil. Mas tudo o que os heróis conseguiam pensar era no fato de que o casal teria retribuído o favor a Meard de qualquer maneira. E pouco tempo depois, eles chegaram ao local mantendo seu caminho. E já sentados no Gol, eles estavam discutindo os casos que estavam com os libertários. E afinal, deixa a Vitória promover líderes no Miard também. Pelo fato de, durante a conversa, os heróis imediatamente estenderam a mão, tirando comida. E ele imediatamente começou a comer. Seus olhos literalmente brilharam. O cara que assistia a tudo isso também sorriu levemente, segurando um copo na mão. E o herói sorria, pois fazia muito tempo que não comia, embora já estivessem na estrada há muito tempo. E momentos depois, o comandante se levantou. Virando-se para o herói, perguntou de maneira ordenada. Se ele estava em cima do outro cara, Podobieles parecem ter comido você. E você, fulano de tal, aconteceu. Nosso herói um pouco demais, e sobre o que o comandante imediatamente disse que ele, em toda a sua glória arrogante. Como havia alguns copos vazios e bêbados na mesa. Enquanto isso, o cara empurrou o banquinho para trás e se levantou, deixando de lado um pequeno violino da cadeira. Os heróis ficam encostados na parede, só pensando no fato de Sarya sempre ter estado neste estado. Por um momento, seu desespero se instalou, e ele também exalou. Penso nele apenas como um soldado comum, mas nada mais. Embora, ao mesmo tempo, que soldado. Ele provavelmente é apenas um homem que destrói tudo em seu caminho. Mas já na manhã seguinte, o comandante deu as boas-vindas a todos os seus homens. Naquela guerra que estavam em formação, olhando atentamente para o homem que os valorizava. O homem também se apresentou como comandante-chefe do exército da Frente Miardiana, Gerhard Berger. Ele continuou a observar todos os seus combatentes, dizendo que tudo o que ganhavam aqui representava a coragem do Império Provisório e, com a ajuda de seus guerreiros voluntários, poderiam finalmente pôr fim à Guerra de 5 anos, dizendo que não deveriam poupar seus inimigos e destruí-los em combate igual, e também que deveriam infundi-los com toda a sua fúria. Ele imediatamente bateu com o punho atingido por todas as chaves de combate, ao que quase todos os soldados imediatamente ergueram suas espadas e lanças para saudar o comandante e elevar seu moral. Mas, entre todos os que se alegraram, havia um herói que, com todas as suas roupas, não estava muito feliz com isso. Do jeito que ele pensava, eles eram apenas soldados comuns e nada mais. Mas um dos rapazes que estava ao lado do herói imediatamente perguntou como ele estava se sentindo, pois estava bastante pálido, ao que o herói também disse que provavelmente era por causa da ressaca. Mas o cara continua dizendo que se ontem passou por nós, entende tudo perfeitamente, e além disso, aliás, não tem dinheiro, para o caso de querer alimentar broches de novo. Entretanto, o exército do Império dividiu-se em 3 unidades, e avançou a partir de Sarria, em 3 direções que confrontaram as defesas de Miarda. E na direção central fica um enorme castelo na estrada circundante com uma guarnição de 3.000 guerreiros. Enquanto isso, os campos de cerco do Império sugerem que eles tiveram muita sorte de a guerra ter começado neste castelo em particular. O mesmo comandante começou a dizer a todos que tinha um plano, e agora estava incendiando todos eles. Mas eles precisam ter muito cuidado para entender exatamente o que devem fazer. Enquanto isso, nosso herói Ia apenas ficou parado, segurando a boca e pensando em como estava se sentindo mal no momento. Os caras imediatamente começaram a intervir, dizendo-lhes para tomarem cuidado, pois eles poderiam enlouquecer com o fato de um deles perguntar ao outro cara de maneira ordenada se ele estava fazendo algo imediatamente que sim, já que ele não tinha nada para comer. Mas então o herói pediu ao cara: por favor, não pegue os novatos. Por favor.
Ao que o cara imediatamente respondeu que parecia ser capaz de encontrar uma abordagem para isso. Fala-se dele apenas tentando acalmar a situação, já que também é a primeira vez que ele participa do Siege Castle. E, aliás, está no Vanguard como cobertura para as escadas. E é mais uma espécie de arma branca. Mas aqui, ele é informado sobre o fato de que eles não estavam com medo. Como se estivessem perfeitamente bem, e não deveriam se preocupar com isso. Pois mesmo que os inimigos cheguem até eles, eles certamente serão cobertos pelos comandantes. E ele certamente poderá destruir os contatos dos inimigos sem focinho nem olho. Ao que o outro riu imediatamente, pois ele havia dito isso, sendo de alguma forma forte. No entanto, ele realmente não quer que eles sejam destruídos. Ao que alguns começaram a dizer sobre nosso herói. Dizem que ouviram dizer que ele lidou com os 9 durante sua dominação com os torianos liberais. Mas eles ainda estavam com medo, e estava tudo bem. Mas aqui, o sujeito respondeu rispidamente que ele grudava nele como uma folha trivial. Pois parecia ser ele quem deveria confiar. E de repente, pelas costas, e ouvindo as vozes e sons que os caras se viraram, começaram a perceber. Pois ficou muito claro pelos sons que eles já estavam bem próximos deles. Diante disso, os comandantes declaram imediatamente que podem mostrar-lhe como falar em combate real. Ao que nosso herói apenas ergueu os olhos, preparando-se para uma futura luta. Todos os lutadores esperaram imediatamente para refletir o golpe na frente de seus escudos. Inclusive nosso herói também fiquei atrás do escudo, e aqui está bem na baba preparado para o início da luta. Pois neste momento eles já estavam defendendo bem em frente ao castelo, de onde os guerreiros começaram a sair. Embora, é claro, a primeira coisa que voasse naquela época fossem flechas, que alguns lutadores conseguiam acertar. E o comandante também percebeu que eles não sabiam fazer esses disparos de força. O mais importante para eles é não perder esse momento e viralizar a flecha. Mas o herói imediatamente começou a gritar para o comandante manter a cabeça baixa, como se ele secasse por um segundo e seria imediatamente atingido por flechas. O comandante decidiu imediatamente dar ordem para que avançassem no muro o mais rápido possível. O que, na verdade, comecei mais ou menos a tentar fazer certo. Eles imediatamente avançaram e se moveram em direção à parede para cumprir a ordem de procriar na parede. Mas eles também perceberam que tinham começado a atirar neles desde os espaços aquáticos. E foi mágico. Só que eu disse que muito provavelmente eles já haviam organizado tal apresentação para eles. Mas em algum momento, os comandantes usaram seu poder para destruir o mago. Foi assim que ele conseguiu destruir o mago, que começou a bombardeá-los com médiuns aquáticos. E o comandante rapidamente percebe que deveria tê-los cercado o máximo possível antes que eles se reagrupassem e surgissem com algo novo. Mas, da mesma forma, eles são lindos da mesma forma que o feno ainda não foi recolhido. E o herói ainda não entende o que eles farão neste momento. Mas então pensei nisso e percebi que seus guardas provavelmente estavam reunidos no portão. E ele pensou que, afinal, eles poderiam conseguir um avanço. E enquanto meu herói pensava em um novo plano, imediatamente veio um delator, que imediatamente disse que tinha relatórios do comandante porque eles foram ordenados a ajudar o contato, atacando todas as manifestações. É por isso que eles imediatamente correram para o ataque com todo o elenco. Subir o muro ao sinal, eles ainda conseguiram colocar o moral no alto. E não apenas gritaram rumo à vitória. O herói também correu até a porta e agarrou-se a uma divisória, gritando para o comandante ficar com ele no que ele disse que entendia e faria. E eles já começaram a escalar o muro juntos, onde no topo estava um exército que literalmente já os reunia. Assim como discípulos que apontavam para eles, atirando flechas por conta própria. Mas ainda assim, nosso herói conseguiu romper a primeira linha de defesa e escalar o muro, e destruiu o arqueiro que estava literalmente mirando neste fórum para escalar o muro. E já neste momento, um número suficiente de guerreiros começou a se dirigir ao muro. O que, na verdade, são os conflitos, imediatamente percebidos ao dar o comando de que já escalaram o muro. E já por um momento, o papel de parede desencadeou, e ela mesma os protagonistas foram facilmente destruídos por outro de seus rivais. E nem 2 deles perderam a chance de ficar de pé. Embora as ações militares que protegiam o muro também fossem boas, elas não permitiram que todos os heróis e exército passassem rápido o suficiente. Mas isso certamente foi uma coisa boa. Não basta que eles não consigam parar um herói, que literalmente destruiu tudo que se movia sem dar nenhuma chance. Mas imediatamente após destruir um guerreiro após o outro, um cavaleiro em várias formas ficou na frente deles, que estava muito bem uniformizado e fortemente treinado. O que ele tem em mente e a visão cinematográfica de seus futuros conflitos com as comunidades internacionais, ele dirá. O que ele, de fato, começou a fazer. Tentou acertar nosso herói com seu machado, mas falhou, pois todo o golpe atingiu o escudo. O cavaleiro ficou perplexo por um momento, pois não esperava não poder ser destruído de uma só vez.
E, apesar de tudo, ele apenas se inclinou ligeiramente sobre o escudo. Embora o tenha derrubado com facilidade antes que fosse o suficiente para vencer. E já em algum momento permaneceu o nosso herói, eu e o cavaleiro. E nos lados havia guerras, que só lutavam entre si. E também observavam como seria o duelo, pois eram perfeitamente iguais que num piscar de olhos os dois rivais mais fortes colidiram. O herói aqui se voltou para o cruzador, dizendo que tinha força. Só os novatos têm mais prática para vencê-lo. Mas o cavaleiro disse imediatamente que vê imediatamente o império. Afinal, ele não teve comportamento e não permite mais que ele pisoteie a terra de Miard. Portanto, o cavaleiro imediatamente se lançou em direção ao nosso herói para um soco de perfeição. Embora o cavaleiro conseguisse chegar o mais próximo possível do herói, ele não esperava que não fosse tão fácil, pois não apreciava seu oponente. Como nosso herói não era um simples soldado, ele poderia dominar um cavaleiro atacante com um golpe de sua espada. Mas não só isso. Embora estivesse do mesmo lado do braço, o cavaleiro agarrou seu braço e conseguiu sobreviver, mas ainda não foi o suficiente para ele vencer. E o herói sabe muito bem que se hesitar, haverá aniquilação. O herói percebe perfeitamente que no bom sentido deveria estar no comando de um homem tão corpulento. Mas, como foi oferecido, ele nem subiu na parede. E ele entende exatamente o que a pandemia significa para ele. Para lidar sozinho com essa gramila. E ajudar o homem que ele matou o mais rápido possível. Então ele imediatamente adotou uma postura de luta igual ao cavaleiro. Protegendo-se com o escudo na mão, eles literalmente se entreolharam atentamente. Mas o herói também ergueu a espada e olhou para o cavaleiro com um olhar muito sinistro, percebendo que estava prestes a ser uma boa batalha. Então nosso herói imediatamente decidiu fazer assim, e a primeira coisa que fez foi tentar destruir o cavaleiro com um soco. Mas não foi tão simples. Afinal, o cavaleiro não queria apenas desistir daquele jeito. Ele apenas ficava dizendo para cada herói se definir, em vez de se fazer. Dito isto, o cavaleiro realmente aplicou um golpe mecânico, mas ainda assim errou, pois o herói foi capaz de se desviar do golpe do cavaleiro. Bom, aquele cavaleiro também começou a falar que a alabarda deveria destruir o adversário. Mas na escola é impossível, pois ele não acreditava que não conseguiria acertar. Enquanto isso, nosso herói Ear foi literalmente envolvido por uma barreira mágica que na verdade falava de um cavaleiro. E também brilhou por não perceber o que estava acontecendo naquele segundo. O herói imediatamente brandiu sua espada, percebendo o que queria, e sua espada ficou muito mais leve por isso. Mas o cavaleiro interrompeu seu pensamento. Disse-lhe para não relaxar, pois ainda não haviam terminado. E o duelo continuou a ganhar impulso. Nosso herói foi capaz de balançar, e com um golpe para quebrar a defesa do cavaleiro destruiu seu escudo e também enganchou seu braço. Depois disso, nosso herói riu imediatamente. Meu sorriso nunca foi assim antes. Afinal, ele sabe muito bem que esses movimentos o afetam de uma maneira muito diferente, e são habilidades poderosas. Afinal, ele não só foi capaz de destruir o escudo, mas também de destruir seu oponente. E afastando-se do cavaleiro derrotado, ele também pensou com o comandante. Mas ouviu como os inimigos nem sempre discerniam quem era, que tipo de homem era, pois não conseguiam manter o tema que ele tanto solicitara para eliminar o cavaleiro de um golpe mais forte de todos. Enquanto os heróis eu movia ao redor da parede, todos os defensores mais fortes se espalhavam um pouco para a direita e para a esquerda. Como consequência disso, o comandante apareceu e gritou com um grito de guerra que eles haviam tomado o muro e não podiam recuar um passo, já que eles têm que destruir tudo até a simplicidade e tomar conta de todo esse muro. E o comandante imediatamente se virou olhando para o nosso herói, voltando-se para ele com interesse, se estava tudo bem. O que o herói imediatamente disse que sim, porque achava que sua visão inicial não era muito profunda. Foi uma lesão comum ao mesmo tempo, mas ainda assim os heróis foram considerados em guarda, pois a batalha ainda continuava. A coisa que realmente continuou a refletir não parou por um segundo, e todos os defensores que protegiam a muralha, um por um, foram derrotados. Claramente, havia pouco que ele pudesse fazer para ajudar nesta situação, mas ainda assim não podia ser culpado por isso. O comandante também apontou imediatamente que eu não estava me saindo tão mal como herói, pois embora estivesse ferido, ele continuou minha reflexão. E também o comandante disse que percebeu que aquele dominava muito bem as habilidades. Então alguns caras começaram a abordar o herói com interesses. Porque ele não tira férias, já que pode deixar o resto da vida profissional para trás. A partir deste herói imediatamente entrou em ação. Ainda assim, ele permaneceu apenas observando enquanto as outras guerras destruíam o muro e avançavam para o interior. Mas enquanto o herói estava parado e observava tudo o que estava acontecendo, uma garota se aproximou dele e chamou seu nome. A garota também agradeceu ao herói por salvá-la sorrindo e olhando para ele sem jeito.
E também falou sobre como ela está muito grata e parece que ela pode voltar aos trilhos agora. Os heróis sorriram, e ela foi a única que disse estar feliz por já poder voltar aos trilhos e estar bem. Mas ele imediatamente tirou o capacete e exalou de forma irregular. De alguma forma. Sobreviver de novo. Olhando para o céu, ele só pensou nisso. Abaixando a cabeça, ficou pensando no que havia acontecido e como havia conseguido espremer tudo. Porque além de estar ferido, estava na fronteira. E já neste momento, o herói foi abordado pelo comandante que disse que parece ser obra minha naquele outro. Eu também afirmou que ele parece possuir os elementos fogo e vento. E também o juiz, pelo que parece, só sobraram 2 deles, porque conseguiram destruir todos os outros. Alguns também não são iguais. O verão também pode ser considerado mágico. E depois de alguns dias de cerco, alguns destacamentos iniciaram a guerra de guerrilha nas florestas e nas estradas. E também o exército avançava em direção à capital inimiga e foi detido nessas rotas. Passando para um novo episódio neste momento, que está em andamento. Os rapazes só continuaram discutindo entre si, pois a caravana deles havia sido atacada novamente. Era o 3º dia de guerra em busca de quem atacou a caravana. Pois eles só sabem se esconder e atacar caravanas pequenas. Mas eles também perceberam que não eram alabardas, pois uma área muito grande havia sido atingida apesar de um homem ser destruído. Mas o comandante disse ao herói simplesmente a palavra escudo. E também começaram a pensar em como uma pessoa, se for o escudo, e é verdade, o responsável por ele poderia ter habilidades, já que tem muita gente usando suas habilidades de poder. E muito provavelmente é uma parede de ferro, já que com ela até um escudo de madeira vira como um escudo de aço e usa tais habilidades, apenas causando tais efeitos. Eles têm pelo menos 2 talentosos, sendo que um usa magia e o outro a habilidade Myard será usada por essas pessoas na guerra de guerrilha. Aqui tudo é possível, já que até um esquadrão inteiro foi em busca deles. E como resultado, 30 de seus guerreiros ficaram doentes. Eles deveriam tê-los acertado há muito tempo. Mas eles estão escapando desde sempre, pois são muito bons em se esconder e, em algumas guerras, você nem conseguia vê-los camuflados. Neste momento, nosso herói, enquanto ponderava sobre tudo isso, decidiu descansar um pouco fumando um cigarro. Mas então ele pensou imediatamente. Será que eles poderiam detectar o cheiro de tabaco? Mas, do mesmo lado, é improvável que cheirem muito mais forte. Além disso, ele já conheceu um lobo na floresta? Mas um cara resolveu fazer uma piada. Disse que, se ele se perfumar, nada de ruim vai acontecer pelo fato dela ser nossa heroína. Eu também resolvi fazer uma piada com ele. Disse que é uma boa ideia e ele deveria sair, não esqueça vestir, pois os inimigos apreciam esse gesto. Mas então a menina de repente notou algo. Pediu para todos ficarem quietos, pois ela não queria acordá-lo falando, mas notou a cereja. Esse cara do esquadrão sorriu abertamente e disse que essas foram as pessoas que venderam informações sobre Myard. Mas a garota ficou intrigada por um momento, pois seria incompreensível para ela. Mas, ao mesmo tempo, antes, quando ele ainda não estava acostumado com tal ordem, alguém lhe dissera que essa era a razão pela qual 10 de seus soldados haviam sido mortos. A garota ficou um pouco pasma, e ao mesmo tempo nosso herói continuou fumando seu cigarro. Outro cara destacou que se destruírem os atacantes da caravana, ganham troféus com eles. Mas não necessariamente igualam a forma como derrotam os superdotados, pois isso equivale a uma reflexão contra o comandante. Percebo que mesmo que existissem 20 pessoas como ele, provavelmente ele também não teria conseguido. Mas nosso herói ficou um pouco surpreso, pois já estava inscrito nos superdotados. Já que era até legível por seu Zamu, pois ele não entendia com o que era por ele imediatamente inscrito no superdotado. Mas então, de repente, algo aconteceu, e muitas pessoas imediatamente se viraram, sem perceber o que havia acontecido. Eles imediatamente perceberam que 3.400 metros à frente, alguém havia esbarrado em seus guerreiros. Decidir que deveriam dar a volta para o lado direito, assim como perceber que eram o comandante das armadilhas, também os varreu para que de forma alguma sentissem falta deles. O comandante imediatamente Prikasa parte para a ofensiva e todo o Reva imediatamente entra na batalha. Incluir os heróis também com uma transição segura destrói. Aqueles mesmos que os atacaram do ponto de vista dos camaradas. E já correndo para o local da batalha, eles imediatamente notaram alguns dos lutadores. Os guerreiros perceberam imediatamente que o comandante deste esquadrão não entendia que reforços vinham correndo até eles. O que realmente aconteceu. Enquanto isso, nosso herói já atacava. Ele literalmente destruiu todos os seus oponentes um por um. E em algum momento, ele viu algum lutador. Seu visual mudou imediatamente. Depois de eliminar um dos lutadores, ele também virou o olhar e ficou um pouco chocado. Não entendo.
Afinal, eles estavam liderando um esquadrão de aventureiros à frente deles, e ficaram um pouco impressionados com isso. Uma das meninas decidiu imediatamente que algo deveria sair o mais rápido possível, pois percebeu que estavam sendo cercadas, virou-se para o comandante, e imediatamente saiu correndo da saída do local, duelando. Elas percebem que de fato estão todas cercadas. Mas também a garota não entendeu o que ele quis dizer com a palavra aventureiros. E imediatamente explicou, porque essas pessoas lutam contra demônios e guardam a masmorra ao mesmo tempo. Quando ela pensava que o exército de Miard era tão bom na guerra de guerrilha. Mas o herói está bem ciente de que se suas fileiras de aventureiros permanecessem apenas como cavaleiros de elite. Mas enquanto isso, a batalha continuou em ambos os lados. E em determinado momento, um dos guerreiros se dirigiu ao Round, dizendo que era ele quem tinha a estrutura tecnológica, o que, na verdade, aquele ficaria um pouco perplexo, sem entender do que estava falando. Foi o comandante, que imediatamente começou a dizer que tinha ouvido falar que o Grêmio não iria interferir na guerra. Mas em todo o país não foi tão ruim, pois estranhou outro interlocutor, a palavra mercenário. O personagem foi capaz de dominar um dos oponentes do filme, e também foi um pouco chocante, já que não está claro como, mas cada personagem literalmente tentou derrubar o pomo, embora ele tenha conseguido resistir e até contra-atacar. Com um redemoinho, ele conseguiu se manter firme e até ofendeu. Ele imediatamente percebeu que era um ataque de lâmina de vento e percebeu que era um mago. Nesse momento, o rei ajoelhou-se e olhou atentamente na direção dos políticos. Ele viu literalmente à distância uma garota parada literalmente 50 metros dele. A garota também ficou perplexa assim que viu que foi flagrada segurando uma espada e um escudo. Mas o herói ficou igualmente surpreso ao ver a garota. Ele imediatamente lançou seu ataque, atacando a garota e vendo como ele queria destruí-la mais rápido. Mas de repente na frente dela emergiram os dois guerreiros, que imediatamente gritaram para o herói atacá-los primeiro. O herói, ao longo de toda sua extensão, não ficou nem um pouco envergonhado, pois sua aparência não mudou em nada e nenhum armazém foi tocado. De modo que, literalmente, em um ataque, ele foi capaz de destruir um dos guerreiros que ficou em seu caminho. Dizendo a única coisa menos um, e depois olhando para o outro guerreiro, tudo o que disse foi que seria o próximo. E o mesmo filme atacou literalmente acertou para destruir o segundo oponente que estava em seu caminho. A garota apenas assistiu a tudo, sem perceber que tal coisa era possível. Foi porque ele conseguiu se livrar dos dois cavaleiros com bastante rapidez. Embora, ao mesmo tempo, na França, tudo que eu pedia era ser resgatado. No Stannery apenas disse para ele calar a boca, já que ninguém nunca o ajudou em lugar nenhum. E já por um momento a garota começou a perceber que eu estava esperando de uma forma que um cara estava tão desconectado de um homem. Assim que terminou de filmar, ele imediatamente se virou lançando um olhar na direção da garota, mas ela não entendeu como ele conseguiu. Seus olhos responderam com um intenso medo. Não que isso não tivesse acontecido, mas ela temia com grande intensidade pelo que poderia ter acontecido com ela. O herói virou-se ainda mais para a garota e lançou-lhe um olhar furioso. Eu literalmente não estava mais cara a cara, olhando um para o outro, percebendo que não havia como escapar do medo. Mas também, o herói apenas falou sobre o campo de batalha ser a norma, e ele tinha certeza de que ela estava envolvida em fazer tal coisa de uma forma que não era nada surpreendente. Mas como muitas garotas viram um cara atacá-la, ela está imediatamente pronta para atacar. O herói imediatamente percebeu que era um feitiço e, ainda por cima, era a mesma trajetória. O herói não foi tão fácil, então ele conseguiu se esquivar imediatamente, pois já entendia que tipo de trajetória seria e que tipo de ataque. Então já havia desferido seus golpes. O herói ficou um pouco surpreso ao lançar imediatamente sua arma, mas a garota conseguiu colocar um escudo na frente dele. E de certa forma ele salvou a vida dela, já que o herói apenas acertou o escudo. Mas por inércia, a garota voou alguns metros para longe. E o herói nem sequer contraiu os músculos faciais, apenas gostou e observou. Enquanto ele continuava a olhar para um lado e para outro, ele parou de olhar na direção da confiança. Ele imediatamente começou a se perguntar sobre o que seria aquela pergunta. Porque não fazia sentido, de alguma forma ele pensava. Mas, ao mesmo tempo, não entendia o porquê. Afinal, a garota do outro lado estava perfeitamente ferida de qualquer maneira. Algo que ela não estava acostumada a destruir, então ele apenas começou a dar passos para o lado. Cada passo se aproximava cada vez mais da garota sentada no mesmo lugar, porque ela não podia ir a lugar nenhum. Herói continuou olhando para a garota, que também já levantou o olhar sem olhar na direção do nosso herói. Heróis, a única coisa dessa vez foi falar com ela para finalmente desistir. A menina está muito assustada, mas de repente algo aconteceu. Mas então foram ouvidos passos, que se manifestaram com rapidez suficiente para o herói e a garota. Harrows imediatamente se afastou e olhou para quem olhava. Mas também não deixou aquela garota sair de seu olhar.
Ele imediatamente lançou golpes violentos na garota, mas tive sorte de ela ter exagerado e não ter sido atingida. A menina estava muito assustada. Suas lágrimas denunciaram isso assim como seus olhos. Embora ao mesmo tempo os heróis não parassem de atacar a garota, mas, em um ponto quando os heróis ouviram o ataque deles pela mão de alguém, eu literalmente enlouqueci. E o herói não conseguiu vislumbrar o que aconteceu. Ele não percebeu o quê? E momentos antes, alguém repeliu o ataque do nosso herói, impedindo-o de atacar. O personagem é o mesmo agachado no joelho do vídeo na minha frente a silhueta que apareceu. Foi um dos membros do esquadrão que se virou para a garota, dizendo ao comandante para ficar atrás dele. O herói neste momento finalmente percebeu que essa garota estava no comando do time. O cara que olhava para o nosso herói imediatamente ficou em posição de combate, preparando-se para repelir o ataque, enquanto os heróis neste momento se levantavam. Os heróis estavam apenas dizendo que ele estava começando a ficar chateado com isso. Então a primeira coisa que ele fez foi correr para a batalha bem no Soperick, que estava defendendo o líder do esquadrão. Mas nunca foi embora porque nosso oponente conseguiu voltar. E ele imediatamente percebeu que essa técnica de corpo acelerado, você percebe que esse cara também é um cara talentoso. Ele imediatamente partiu para o ataque. Eu não entendo. Mach-R? Embora meu herói tenha sido facilmente capaz de parar o ataque com meu contra-ataque, derrubando as pernas do meu oponente. Então ele imediatamente perguntou se tinha certeza de que conseguiria lidar com esse tipo de conhecimento. Mas esse cara imediatamente pediu para ele calar a boca e nunca mais falou com ele. Embora ao mesmo tempo ele tenha ficado um pouco surpreso por não ser oficialmente forte em relação ao seu oponente. E os heróis perdem muito tempo. Então ele simplesmente entrou correndo assim. Disse que ele estava preparado para usar a aceleração do corpo para repelir o ataque. A garota imediatamente começou a gritar para o cara se cuidar. E naquele momento, um herói como esse e um cara como aquele imediatamente voltam sua atenção para sua garota olhando para ela. Embora ao mesmo tempo eles estivessem literalmente a 1 metro de distância um do outro, o herói também começou a gritar com todos os heróis que eles eram invasores. Não sou monstros que não se importam com o sofrimento alheio. Continuo dizendo que esqueci das coisas, porque elas destroem outras sem pensar no fato de que também podem ser facilmente destruídas e serão derrotadas. Ao que o cara imediatamente gritou para ele calar a boca porque ele não sabia o que estava dizendo. A luta durou, embora o rapaz tenha sofrido um golpe. Mas nosso herói enferrujou com facilidade uma vez após outra. Prepare-se para o fato de ela desferir seu golpe, o que de fato aconteceu. Mas que a garota do vídeo viveu ao perceber que essa luta terminará com apenas uma final. E foi exatamente o que aconteceu quando nosso herói conseguiu derrotar seu oponente agarrando sua espada. A garota não entendia como tal coisa era possível, já que todos os seus lutadores haviam sido completamente destruídos. Quando ele disse a ela que talvez ela estivesse destruindo os outros, embora do mesmo lado ele seja uma língua maldita. Eles se amontoaram no sal por um momento, olhando um para o outro. Mas de repente o herói viu um ataque incrível, sem perceber o que aconteceu. Pois ele não sabia que era o feitiço desses animais em tão grande número. Percebendo que ela tinha um as na manga por seu ataque à cabeça. Embora o herói até tenha sorrido um pouco como gostou, ao mesmo tempo a garota começou a se levantar segurando uma espada na mão. Ela imediatamente lançou seu feitiço novamente, o que deixou o herói um pouco surpreso, pois não entendia como ela ainda tinha forças para tais feitiços. Como seu ataque foi capaz de destruir um grande número de guerras que estavam desprotegidas. Os comandantes imediatamente perceberam que esse feitiço estava causando danos massivos aos seus guerreiros, para não mantê-los de forma alguma. Enquanto o herói, eu fiquei ali como se nada tivesse acontecido e continuei segurando a espada na mão. A única coisa é que após a aplicação ele desapareceu completamente, e agora também o cara que antes foi atingido pelo nosso herói. O incrível poder de tal feitiço a esgotou. Mas ninguém sabia se valeu a pena, pois parece que valeu, já que ela ainda conseguiu escapar do campo de batalha. Um dos caras abordou o comandante com perguntas. Eles deveriam ir atrás dela? Ao que o comandante respondeu imediatamente que não era necessário, pois já tinham tratado do efeito do exército de Miard e não adiantava fazer mais do que o necessário. Mas ainda assim o herói eu entendi que seus aventureiros não eram tão ruins, e se eles estivessem acostumados com o que poderia ser aniquilado, o resultado teria sido muito diferente. Mas, da mesma forma, o herói percebeu ainda que ainda não gostava de destruir seus oponentes. Embora, ao mesmo tempo, a garota ainda não entendesse o que havia de errado com esse cara. O homem começou a gritar muito sem perceber quem eles pensavam que eram. Ele também disse, ou melhor, gritou, que não permitiria que algum garoto arrogante o tratasse assim. Enquanto isso, os acontecimentos mudam para um homem com a cabeça raspada que levantou a mão apenas para murmurar para ele pegá-la. Nosso herói neste momento não entendeu por que deveria segurar sua mão. Então ele imediatamente perguntou se tinha ouvido corretamente que havia pedido para segurar sua mão. Ao que recebeu uma resposta de aprovação.
O homem também continua dizendo que ouviu ontem que ele estava interessado em magia. E eles fizeram uma pequena pausa. Então agora é a hora de ele treiná-lo. Ao que nosso herói imediatamente pegou um homem pela armação, e você já disse que ele quer muito aprender. Mas alguns lutadores não entendiam o que esses dois estavam fazendo. Embora o garoto imediatamente explicasse que o homem estava entregando mana ao herói para lhe ensinar magia. A menina ficou surpresa ao entender como isso acontece. Diga o que acontece que o herói se tornará um lançador. Mas ainda assim, eles perceberam que deveriam viver para ver. Pois talvez ele ensinasse como usar uma bola de fogo ou lanças de água como os outros. Portanto, não importa como você gire, dar as mãos é uma atração. Mas assim que os heróis ouviram isso, ele imediatamente lançou um olhar muito amargurado para o garoto. E ele imediatamente agarrou sua cabeça e disse que estava brincando. Mas o homem imediatamente pediu ao nosso herói para não se distrair com todo tipo de trivialidade sobre algo que só ela disse sim. E já em algum momento o herói começou a sentir em sua mão. Mas o homem garantiu que isso é normal porque existe uma sensação de energia mágica, e ele deveria se concentrar e respirar suavemente. E também ele deve focar na respiração e pensar no rio ou no mar. Ou, melhor ainda, ambas as opções são adequadas. O principal é pedir água. E já naquele momento, os heróis viram em sua mão uma manifestação de água. Ele imediatamente questionou o homem. É verdade que isso é magia? Mas o homem olhou para sua mão e percebeu que a situação estava ficando fora de controle e estava muito ruim. Ele também disse imediatamente que tem água, mas é um gatinho, já que pode ser o suficiente para torná-lo uma fonte para começar. Mas os heróis que ouviram sobre alguma fonte não entenderam o que ele estava falando e o que estava dizendo. Sobre o que também os comandantes riram muito e disseram que agora tem 2 fontes e a partir de agora não podem economizar água. Olharam um pouco surpresos para o comandante porque não entendiam a piada ou não. E também o homem pediu que os heróis parassem de criar água porque ele deveria cuidar de seu mana agora. Porque se ele não conseguir parar, vai secar como uma passa ao sol. Bem, além disso, ele deveria considerar o poder destrutivo de sua habilidade e não iria desperdiçá-lo em algo assim. Os heróis imediatamente começaram a perceber que muito provavelmente isso aconteceria durante todo o tempo em que ele usava mana para interrogar os homens. Ao que ele imediatamente respondeu que é claro, já que mana é necessária tanto para a habilidade quanto para a magia. Porque, grosso modo, se ele usar mana para um feitiço elementar, isso será classificado como magia, e usar mana para fortalecer seu corpo, ou arma, é chamado de habilidade. Mas o homem também ficou surpreso ao ouvir o herói perguntar sobre isso, já que ele pensava que sabia disso. Mas o herói teve certeza de que ele ainda era um caipira sem educação. Na verdade, o homem que percebi imediatamente disse que então eles deveriam descobrir sua predisposição para disparar magia. Então eles imediatamente se sentaram frente a frente, e o homem começou a dizer ao nosso herói. Embora no momento em que estivessem concentrados, alguns lutadores imediatamente mergulharam na água e começaram a lutar, encharcando-se uns aos outros com água. E enquanto os lutadores brincavam com água, meu herói foi capaz de criar uma bolha de fogo que o assustou bastante no início. Ele imediatamente se virou para o homem perguntando o que fazer, pois sentiu em suas mãos fontes muito termais e não sabia o que fazer. Quando a energia do fogo começou a explodir com tanta força, que até fritou um pouco o cabelo de um dos lutadores. Mas a garota não percebeu que nosso herói não tinha esse caso de propósito. Então, ela imediatamente pediu que ele poupasse o cara e os heróis neste momento não entenderam o que era se virar. Ele viu como ele realmente prendeu o cabelo acidentalmente. Então, ele também disse que não fez de propósito, mas por acidente, porque nem sabia o que deveria fazer naquele momento. Magia justa e envolvida com uma cara indiferente como essa acontece todos os dias, o que na verdade atrasou o herói por um tempo e o acalmou um pouco. E então, o homem empurrou nosso herói para o outro lado para que ele não fizesse mais nada. Ainda bem que ele entrou na água e não se machucou. Então ele imediatamente se levantou bruscamente para se levantar. Mas ainda assim o herói não entendeu o que havia acontecido e por que foi jogado na água. Mas o homem já havia se aproximado do nosso herói naquele momento com apenas a mão estendida e dito para ele pegá-lo. E assim que o herói agarrou o braço do homem, ele imediatamente puxou-o para levantar os heróis. Ele também disse que parece que ele tem talento para a magia do fogo. Eles deveriam continuar que, na verdade, um pouco do nosso herói agradou e, por outro lado, e assustou. Na única coisa, observei o comandante com muita atenção, porque ele ainda não entendia o que aconteceria a seguir. Mas, enquanto esses eventos aconteciam, de repente, pelas costas do comandante, apareceu um lutador a cavalo, e o comandante imediatamente percebeu que vinha uma notícia de um dos lugares. Soldado, você disse que ele recebeu ordens do capitão pessoalmente.
Mas, de repente, o comandante perguntou ao combatente se ele sentia algo dito sobre se tratar de um massacre, já que nada no mundo tem cheiro parecido. Mas o que ter medo imediatamente passou por seus pensamentos sobre ele ser realmente tão louco, e que o comandante, após seu discurso, apenas continuou a olhar na direção do lutador com algum lado até agressivo. Bem, também o homem e os heróis assistiram à conversa de que esta é uma estratégia que faz com que o esquadrão seja ordenado a se unir às forças principais. Os eventos mudam para as planícies de Heref. Você percebe que desta vez o Império certamente será derrotado. Os comandantes imediatamente começaram a discutir sobre Ana para que os não-exércitos tenham fortificado em algumas colinas. Além disso, de acordo com relatórios de inteligência, as forças principais dirigem-se primeiro em direção ao exército de Miard, deixando um pequeno número de pessoas para contê-las. Percebo que neste momento eles ainda estão no caminho certo. A caminho de uma batalha que decidirá o destino de nações inteiras. Este estrategista parece inabalável. O caminho da aniquilação da regressão. As palavras inscritas na placa a seus pés, como um lema que o conduz para frente. Seus olhos se estreitaram e neles você podia ler um julgamento frio. Eles esperam dominar o nosso exército do mal, ponderou, já antecipando a vitória iminente. Esses hackers são apenas um bando de malucos. Seu veredito é duro, mas justo. Ele vê as esperanças do inimigo desmoronarem sob o piso da inevitabilidade. Eles não têm chance, declara ele, voltando-se para seus guerreiros. Nessas palavras não está apenas confiança, mas também promessa. Olhando para o campo militar, o estrategista faz uma pergunta fundamental. Suas palavras são breves, mas contêm a profundidade do gênio estratégico. O olhar do estrategista fixou-se nas figuras das tropas espalhadas diante dele. Não há nós de ponte em suas construções, certo? Sua pergunta não deixa dúvidas. Sim, senhor, confirmou o ajudante. A atenção do estrategista se volta para outro aspecto da batalha. Um regimento de cavalaria de Gerfort, ele já consegue ver a imagem de uma batalha à sua frente, onde cada movimento é calculado. Mirad será atacado. Suas palavras são abreviadas, mas já contém um plano que pode mudar o curso da história. Eles não são nosso alvo. De repente, há uma mudança de tom em sua voz. Mas ele faz uma pausa, cheio de reticências e intrigas. O estrategista ergue a espada bem acima da cabeça, com um gesto cheio de determinação. Traga a vitória ao seu rei. Sua ordem ecoa por todo o acampamento, emocionando os corações dos guerreiros. Seu sorriso é cheio de astúcia e confiança. Todas as amarras mentem para mim. Ele sabe que o Senhor dos Mares e aquele pode ser um peão no seu jogo. Vou garantir que estes bárbaros se espanquem, continua ele, já antecipando um inimigo dilacerado por conflitos internos. Os hackers agiram. Ele se vira de repente. O jogo está mudando suas regras e o estrategista está pronto para enfrentar um novo desafio. Guerreiros com armadura completa se alinham em fileiras, prontos para a batalha. A caminhada começou. Anuncia um deles, com os rostos escondidos atrás de máscaras de determinação. Acho que a questão é que os encurralamos, disse uma voz confiante. A estratégia do estrategista começa a dar frutos. Você não acha que os Mirades estão um pouco maldosos hoje? O tom brincalhão não esconde a tensão antes do confronto. O que estamos esperando? A incerteza entre as fileiras é enfrentada com determinação. A luta já começou? A pergunta está no ar. A expectativa vira ação. Aparentemente, eles estão determinados a nos derrotar. Um reconhecimento da realidade da situação. Mas cada um deles está pronto para lutar até o fim. No campo de batalha, onde cada segundo conta, as emoções ainda encontram lugar. Uma lágrima escorre pela bochecha do guerreiro. Um sinal de medo, dor ou talvez alívio. Seu camarada olha para ele perplexo. Seu olhar cheio de questionamentos, sem entender a súbita demonstração de sentimento. E a essência disso é esta. Os estrategistas elaboraram algum outro plano. Mesmo no meio da batalha, os cérebros estão trabalhando, tecendo intrigas e intrigas. O mapa de batalha se desenrola diante dos guerreiros, mostrando o caminho para a vitória. E num momento de confusão geral, será a nossa vez, diz a voz cheia de confiança na estratégia. Unir-nos-emos ao regimento de Gerfort e desferiremos um golpe decisivo. É o plano que deverá levar ao triunfo. O herói encara o plano com os olhos arregalados de surpresa e compreensão. Aqui está. Uma oportunidade de mudar o curso da história. Perguntas e dúvidas estão começando a crescer nas fileiras do exército. Combinar infantaria com cavalaria? Voz cheia de incredulidade diante de um plano que parece insano. Nosso regimento teve um bom desempenho na batalha com os Liverymen, sendo sua experiência inquestionável. E por que eles nos escolheram?
Eles não entendem por que conquistaram esse direito honroso. Casey Ariane, diz o comandante com firmeza, seu olhar pesado e sério. Fodido. Ele resume a situação atual de forma sucinta e precisa. Um sussurro se espalha entre os guerreiros. É tudo uma merda? O sarcasmo na voz de um deles esconde a excitação. A infantaria terá de correr ao lado dos cavalos, disse a voz de outro, onde a perplexidade se misturava com uma avaliação realista da situação. O comandante não perde a determinação. Ouça isso, já quero vomitar. Sua grosseria serve como uma tentativa de elevar o moral nas fileiras. E você já estará pronto para estripar seu bebê. Ele continua, incentivando a crueldade e a crueldade. Você não pode parar. A ordem é clara e intransigente. O destino de cada um deles está nas suas mãos. Porque se você hesitar, será pisoteado. O discurso do comandante carrega o duro realismo da guerra, onde a misericórdia não tem lugar. O comandante dirige-se aos seus subordinados com uma energia selvagem. Você também sabe por que nossa unidade foi jogada para a cavalaria? Sua voz cheia de desafio. Ele continua, e suas palavras soam como uma frase. Porque alguém está brincando com seus peixes. A acusação é lançada, e há raiva nela. O herói fica confuso, seu rosto mostrando choque. Ya? Ele não consegue acreditar que causou essa decisão. O comandante se dirige ao herói com desafio. O comandante do Dozin não se expressa melhor do que eu? Você pode ouvir a irritação subjacente em sua voz. O herói, permanecendo imperturbável, responde. Ficou claro que a tarefa seria assustadora. Sua contenção contrasta com a atmosfera tensa. É compreensível que nos tenham escolhido. Temos 2 detentores de qualidades, continua, reconhecendo as capacidades especiais da sua equipa. E ainda por cima, o mago. As palavras do comandante me dão um mau pressentimento. O herói escuta atentamente, percebendo a gravidade do momento. O olhar do herói está fixo no horizonte distante. Será que vou aguentar até o fim, sem morrer? Ele sussurrou, esperança e medo em suas palavras. O comandante dá ordens aos seus soldados a plenos pulmões. Afaste o medo. Ainda não há ordens para atacar. Ele se mantém firme como uma rocha, pronto para qualquer desafio. No rosto do comandante lê-se ansiedade. Parece que o plano deu certo. Algo pode ter acontecido com a vanguarda da força principal. Seu olhar é pensativo e sério. No entanto, não acho que o comandante em chefe da costa tenha avaliado mal a situação. No campo de batalha, bandeiras tremulavam ao vento. Estas são as forças principais de Ferros! Os guerreiros estão prontos para lutar. A sua vontade de vencer é inabalável. O rosto do comandante reflete a tensão do momento. O que nós fazemos? Sua pergunta paira no ar, cheia de expectativa por uma solução. Os olhos do guerreiro refletem preocupação. Por que não há ordens? Ele está procurando orientação neste caos. O comandante está decidido. Estaremos ferrados se não fizermos alguma coisa. Eles vão mandá-los. Ele apela à ação através da compreensão do que está em jogo. Olha, unidades de reserva mirada. Há um misto de surpresa e desafio em sua voz ao apontar a nova ameaça. Os olhos do personagem refletem determinação e ansiedade. Ele está perfeitamente consciente do peso do momento, preparando-se para o que está por vir. Nosso objetivo é a Fortaleza de Ferros. Ataque! Um apelo a sua ação decisiva para no ar. Bandeiras tremulando ao vento. Uma mistura de perplexidade e urgência envolve o exército. Ah! Você está louco? Olha! Um dos guerreiros não acredita no risco que estão prestes a correr. Íamos atacar o Mirada! O ressentimento está crescendo entre as fileiras. O quê? Ferros! O que está acontecendo? As perguntas voam uma após a outra, exigindo explicações. A cavalaria, assim como os elementos, avançou para a batalha, seu poder e velocidade de tirar o fôlego. A cavalaria já avançou. O herói, aproveitando o momento, grita. Vá! Sua voz corta o ar, instando seus camaradas a seguirem a cavalaria. Parar é morrer. O início de um ataque louco. O comandante aproveita que é a energia do momento, preparando os guerreiros para o assalto decisivo. O olhar do herói está cheio de determinação enquanto ele grita. Puta que pariu! Lute na mesma formação da cavalaria. Arqueiros a cavalo realizam suas manobras com graça, disparando flechas a toda velocidade. O guerreiro com a espada na mão mergulha na briga, com movimentos rápidos e decisivos. O comandante questionou, com o rosto contorcido de perplexidade. O que você quer dizer com isso? Pesca com mosca? Ele exige uma explicação num piscar de olhos. Os guerreiros correm para a batalha com um impulso indomável.
Não sei exatamente, mas... Começa um deles, com a voz cheia de hesitação e tensão. O comandante faz uma suposição. Suas palavras são nítidas e confiantes. Provavelmente os comandantes previram o curso da batalha. Ele continua, apontando para o objetivo estratégico. Portanto, fazer com que os inimigos ataquem com todas as suas forças. E então, a faixa avança. Nosso objetivo: alcançar as apostas deles mais rápido do que eles alcançaram as nossas. O guerreiro grita, instando seus companheiros a tomarem medidas decisivas. O dobro ou nada. Ou somos deles, ou eles são nossos. Enfrentam uma escolha que determinará o resultado de toda a guerra. Em meio à turbulência da batalha, a notícia é recebida. Eles estão vindo. A voz dela está cheia de ansiedade. Ah! O soldado não esconde a surpresa quando o inimigo se aproxima mais rápido do que o esperado. A situação está piorando. Ei! Vá embora! Morra! Grita o lutador, instando seu companheiro a evitar o perigo iminente. Bola de fogo! Bola de fogo! O herói usa seu feitiço para lutar contra seus inimigos. Sua voz cheia de determinação. O herói, concentrando vontade e magia, grita poderosamente: Bola de fogo! Seu feitiço carrega todo o poder de seu espírito. A força do feitiço chove no campo de batalha. Um flash de luz e calor dispersando a escuridão. Ah, funcionou! Sem esconder sua alegria, exclama o herói ao ver o resultado de seu poderoso feitiço. A ação realizada marca uma nova virada na batalha. Quebrar a formação inimiga. O comando soa como uma sentença para os inimigos atordoados pelo golpe inesperado. O comandante proclama com entusiasmo: Temos que detê-los. Nem um passo atrás. A cavalaria avança para a batalha, cortando o ar com suas lanças, pronta para romper as fileiras inimigas. Remova as barreiras. Abra caminho para a cavalaria. Os pedidos vêm um após o outro, enfatizando a urgência do momento. Se resistirmos hoje, encontraremos a vitória amanhã. O comandante mantém o moral de seus soldados elevado, motivando-os a realizar façanhas no confronto que se aproxima. A força da explosão espalha poeira e revela a extensão da brecha, deixando os inimigos confusos. O personagem encara o caos que se desenrola diante dele, seus olhos refletindo a repentina compreensão da situação. Uma nova ameaça surge no horizonte e os guerreiros aguardam novas instruções. A cavalaria de Gerfor está se aproximando. Quem não quer enlouquecer, saia do caminho. A voz do comandante ressoa em meio ao barulho da batalha, pedindo foco e ação rápida. A cavalaria de Gerfor avança corajosamente, suas fileiras inflexíveis e poderosas, como uma onda pronta para levar tudo em seu caminho. No meio de uma batalha onde cada momento pode ser decisivo, os guerreiros vivenciam a tensão e a adrenalina da batalha. O soldado no chão sente confusão e medo, suas palavras sussurradas implorando por proteção. Mamãe, ajuda! A luta pela sobrevivência no campo de batalha continua, e cada um dos guerreiros está pronto para lutar até o fim. As tropas estão avançando pelo campo de batalha com força indomável, seus passos como trovões. E isso ainda são flores, comenta um dos soldados severamente, olhando para os inimigos. Afastem-se, é muito cedo para relaxar, acrescenta, alertando os seus camaradas contra o optimismo prematuro. Avante tempestades em forma de... O comandante motiva os guerreiros, lembrando-os de seu poder e inevitabilidade. Os lutadores estão reunidos, cada um pronto para atuar como uma unidade, pronto para qualquer desafio que o destino apresente. Um grito é ouvido no campo de batalha. Bia! É o som, cheio de tensão e adrenalina, enquanto os soldados se preparam para um confronto decisivo. A cavalaria, encorajada pelo grito de guerra, avança, rompendo obstáculos, lutando pela vitória. Guarda real. Um grito alto soa quando um guerreiro particularmente corajoso atravessa as fileiras inimigas, tornando-se um símbolo da coragem e força do seu exército. No campo de batalha, a chamada é feita. Estranho. Você quer morrer por um país que é estrangeiro para você? A letra é cheia de perplexidade e raiva enquanto o guerreiro enfrenta a realidade da guerra, que às vezes questiona motivos e sacrifícios. Correr! Soa a ordem, e os soldados reagem instantaneamente, prontos para recuar, percebendo que às vezes recuar é a única maneira de sobreviver e vencer no futuro. O choque de espadas, a explosão de emoções e a adrenalina da batalha enchem o ar enquanto a batalha continua. No meio da confusão, ouvem-se gritos de "Pesado! Ele reforçou!" O guerreiro sente a força do golpe do inimigo, a dificuldade da luta e o peso da arma. Viva! Um grito de encorajamento e espírito de luta percorre as fileiras, inspirando os soldados a novos feitos. Você ficou no meu caminho. O soldado percebe o obstáculo à sua frente, mas sua determinação não será quebrada. A batalha continua, e todo lutador sabe que não há retirada. Quando eles vão acabar?
grita o comandante, perplexo com as intermináveis ondas de inimigos que desabam sobre suas tropas. Ele sente cada momento da batalha se arrastando como uma eternidade. Veja o movimento no flanco esquerdo. Eles estão saindo, evitando a luta. O olhar desesperado do comandante voltou-se para as figuras recuadas do inimigo, evitando um confronto direto. Esquadrão, siga-me. O comandante reúne seus homens para um contra-ataque, ordenando que o sigam na batalha para aproveitar o momento e desferir um golpe decisivo. Estamos um pouco ocupados aqui, gritam os guerreiros enquanto lutam contra os inimigos que os cercam por todos os lados. Eles estão fazendo um esforço enorme para se manterem firmes. Ele enviou esses guerreiros para nos deter. Percebe o comandante, percebendo que o inimigo está usando uma distração para retardar seu avanço. Espere aí, covarde! Grita o comandante, correndo em direção ao inimigo em retirada, determinado a não deixá-lo escapar e encerrar a luta o mais rápido possível. Idiota! Chanter. Senhor Fresh. Um comandante guerreiro galopa à frente de sua tropa, conduzindo-os pelos campos de batalha até a vitória. Shoye. Sua determinação não tem limites, e ele está pronto para esmagar qualquer obstáculo em seu caminho. Surpresa e choque aparecem no rosto do jovem guerreiro ao ver o poder e a bravura de seu comandante. Este momento se torna um teste não só para seu espírito de luta, mas também para sua fé em seu líder. A cada passo, cada golpe da espada, o comandante e seu esquadrão se aproximam do clímax desta batalha épica, onde o resultado da batalha está em jogo. O olhar do guerreiro, que observa furtivamente seu comandante, é cheio de admiração e preocupação. As palavras que despertam sua determinação pairam no ar. Usar magia é um risco, mas sem ela, as chances de sucesso desaparecem. Aquele bastardo vestido de armadura não pensa em se mover, pensa o guerreiro, preparando-se para um embate decisivo, quando cada momento poderá ser o último. A compreensão de que não podem chegar ao quartel-general inimigo e de que não podem se dar ao luxo de perder o rei enche o guerreiro de vigor renovado. Cada movimento, cada escolha é um passo em direção à vitória ou derrota neste implacável jogo de guerra. Por trás das nuvens de poeira e do estrondo da batalha, ouve-se uma exclamação de surpresa. Os guerreiros, virando a cabeça, veem o incrível. Seu camarada, contrariando todas as leis da física e das expectativas, flutua no ar, como um pássaro libertado das algemas da terra. O que ele está fazendo? Leve-o embora! Gritam os soldados, mas suas vozes são abafadas no caos. Uma manobra inesperada cheia de desespero e destemor impressiona sua imaginação. A energia mágica que o guerreiro decidiu usar agora traçava seu caminho, criando um vórtice imprevisível nas fileiras do inimigo. Este é o momento em que um milagre se torna a única chance de vitória. No centro do Scrum sai a ordem: vá você mesmo. Cada palavra perfura o barulho da batalha, insistente e determinada. O guerreiro, cujo destino agora está em jogo, decide seguir aquela voz. Sua figura é interrompida abruptamente. Ele desaparece nas entranhas da batalha, deixando para trás apenas uma explosão de poeira e ecos do caos. O preço nos protegerá. Barito, precisamos ir embora, grita um dos associados. Neste grito não está apenas o medo, mas também a esperança de salvação, de fuga da desgraça iminente que se aproxima a cada momento. O grito de "você morre aqui" corta o barulho da batalha como um raio, e um dos guerreiros sente um arrepio de mau pressentimento. Seus olhos se arregalam de horror. Algo inesperado e terrível se aproxima rapidamente. Algo que mudará o resultado da batalha. O que é? Seus pensamentos são interrompidos por gritos de terror ecoando por toda a parte. Num piscar de olhos, fica claro. A situação está fora de controle. E agora todos devem agir rapidamente para sobreviver neste caos. De repente, o campo de batalha é iluminado pela luz de uma chama azul incomum, causando surpresa e perplexidade entre os guerreiros. Chamas azuis? Suas mentes estão repletas de lendas de antigos poderes mágicos. Enquanto isso, a tensão paira sobre a sede, onde os estrategistas refletem sobre os planos para as próximas ações. Vossa Majestade, é muito perigoso aqui, alerta um dos assessores, apontando para um mapa com as posições das tropas. Sir, devemos nos unir às nossas forças principais. Se você for morto, nosso exército estará acabado.
Sua voz está cheia de urgência, enfatizando a importância crítica do momento para o desfecho da guerra. O comandante descarta com desdém a ideia de fugir. Você está sugerindo que eu corra com o rabo entre as pernas? Sua voz cheia de raiva e desprezo pela ideia de retirada. O alarme está soando na sede. Os guerreiros que estão perto do mapa se viram, reconhecendo o novo desenvolvimento. Eles romperam as defesas! Grita um dos soldados, relatando um problema que precisa de atenção imediata. A situação no campo de batalha está a agravar-se, e os comandantes devem decidir rapidamente como mudar a estratégia para contrariar a mudança inesperada. Com tensão na voz, um dos senhores da guerra vira-se para o seu camarada. Por favor, meu senhor. Ele percebe que chegou um momento crítico e que suas ações podem decidir o resultado da batalha. A cena no campo de batalha continua a acelerar. Os guerreiros em pânico tentam organizar a defesa, mas o inimigo continua a ofensiva, rompendo suas fileiras. O comandante, focado e determinado, prepara-se para a ação. Seu olhar está repleto de determinação e disposição para enfrentar a ameaça de frente, sem recuar diante do perigo. Os olhos do guerreiro refletem horror. Ele relembra. A lembrança de algo terrível passa por sua mente, deixando um rastro de medo e confusão. Em uma sala repleta de planos estratégicos e pensamentos pesados, soa um alerta sobre chamas azuis no campo de batalha, um sinal de grande perigo. O rosto do guerreiro esconde uma sombra de horror e descrença, como se estivesse diante da própria personificação de seu medo. O caos se desenrola no campo de batalha, e nesse caos, ele vê uma fonte resplandecente, uma chama azul, um sinal de poder inimaginável. A cena muda para os estrategistas militares, que percebem toda a extensão da ameaça. Se caírem, todo o exército estará à beira da derrota. Este momento determina tudo. Ou eles se unirão e resistirão, ou todos os seus esforços serão em vão. De repente, os acontecimentos tomam um rumo inesperado. Um guerreiro que enfrenta uma ameaça imprevista percebe que agora está à beira de um confronto decisivo e que as suas ações neste momento crítico podem mudar o curso da história. O homem anunciou imediata e dramaticamente que seria o próximo, mas nosso herói apenas encarou atentamente o homem, virando-se imediatamente para ele, falando daquele olhar que vê sua grandeza nas cores azuis e desespero. Os heróis continuam a se dirigir aos homens, chamando-o de Sua Majestade, porque ficou claro que ele geralmente se parece com um soldado de infantaria, mas não se parece com um. Mas o homem imediatamente começou a dizer com raiva que era o comandante-chefe do exército e que seu nome era Winston Ferrius, mas os heróis apenas pensaram que poderia ser um sósia. Mas talvez não. Então Hero sugeriu que eles simplesmente desistissem, porque achava que iriam perder de qualquer maneira, já que não faz sentido simplesmente exterminar os membros da sua família real, que são mais lucrativos para ter como reféns. Afinal, isso é guerra. E ele será muito mais útil dessa forma. Embora do mesmo lado ele, claro, ainda tenha um mundo inteiro e sua espada esteja comigo, assim como seu orgulho por nada. E todas as suas guerras ainda estão sendo travadas. Então não há como eu necessariamente continuar com tudo isso. Os heróis apenas encararam tudo pensativamente, porque o homem imediatamente se virou abruptamente e disse que estava indo embora com tudo o que viu em sua mente no momento. Não havia razão para desistir. Então ele imediatamente enfiou a espada em suas mãos e, com um grito de guerra, decidiu enfrentar nosso herói. Embora o herói esteja bem ciente de que o homem não vai querer aceitar e desistir tão facilmente, então ele estava bem ciente de que seu oponente não evitaria a luta que na verdade o homem fez, e imediatamente se jogou em nosso herói, que com facilidade foi capaz de se afastar do ataque do homem. O homem continuou a atacar nosso herói, mesmo estando se defendendo muito bem. Assim como o herói, só pensei que o homem dissesse palavras como "não há razão para desistir", percebendo que se ele tivesse hesitado em algum momento, ele teria chegado ao fim e precisaria desconsiderar tais erros estúpidos no futuro, e de forma alguma pensar no fato de que alguém poderia simplesmente destruí-lo. Afinal, ele achava que os representantes tinham conhecimento e só podiam comandar, mas de forma alguma pensava que eram meros chupetas com títulos barulhentos que nada podiam fazer. Mas o herói sabia que seu oponente é muito forte e não é possível derrotá-lo tão facilmente. E o herói não está na altura dele para destruir seu rival, pois ele era realmente muito forte. E enquanto o herói pensava em como ele poderia destruir seu oponente, ele não perdeu um segundo. Então, imediatamente tentou atacar, atacando todo o herói. Afinal, ele já havia tentado atacar o herói, embora o herói tenha percebido esse ataque a tempo e conseguido se esquivar. Mas o medo não parou aí. Mas o homem era agressivo do jeito que parecia. Ele queria tanto vencer como era normal. Embora o herói, apesar de ter algumas áreas abertas em sua defesa, mas o homem continuou acertando o herói, e alguns atacando de algum lado e liderando um pouco. E em um momento, eles estavam a poucos metros um do outro, embora os homens ainda conseguissem alguns de seus objetivos.
E o homem percebeu, mas de repente viu nosso herói se virando e pronto para atacar. Mas ainda não estava claro qual seria esse ataque. De repente, o herói simplesmente joga sua arma em direção ao oponente, pensando que ela acertará o alvo. Embora aparentemente ele não pudesse esperar que um homem com a facilidade de um ataque de arremesso fizesse isso, ele ficou um pouco surpreso com isso, porque não entendia por que havia jogado fora sua arma. Mas ele não conseguia nem pensar que seria apenas uma manobra enganosa, já que nosso herói já estava literalmente a alguns centímetros dele. E ainda assim, o ataque do nosso herói acertou em cheio, pois ainda atingiu seu alvo e desferiu um golpe devastador, destruindo seu oponente no momento em que ele começou a cair. E os heróis finalmente percebem que, afinal, é uma batalha que ele está vencendo, já que não sobrou nada dos homens. Mas no momento em que o homem caiu, ele estava apenas dizendo que poderia ter travado aquela batalha na janela. Mas a guerra ainda não era Xena, e nosso herói encarou seu oponente derrotado. E ele imediatamente gritou com todos os seus guerreiros que seu rei havia sido destruído. Então todas as guerras perceberam imediatamente que precisavam acabar com aqueles que restaram e deixá-lo ir. Então eles imediatamente correram com a nova aparência para a batalha I. Mas enquanto o herói que eu observava tudo aconteceu inesperadamente, ele ouviu uma voz que respondeu ao seu nome. Virando-se, ele viu um homem agachado ao lado de seu rival, a quem ele havia destruído anteriormente por causa de algo que não poderia ser dirigido ao nosso herói. Ele imediatamente desembainhou minha espada na frente dele, em sinal de respeito. E a imagem estava escolhendo novos resultados, porque até agora o herói de IA ainda não tem certeza do que está acontecendo. O herói, sem levantar os olhos, apenas voou em seus pensamentos. Algo o incomodava. Mas Paca não sabia exatamente o que o incomodava. O homem imediatamente disse ao nosso herói que ficou um pouco chocado, porque não esperava que fosse capaz de destruí-lo, dizendo que era um trabalho muito bom. E ele realmente não poderia esperar tal coisa dele. Além de seu interesse no assunto, ele imediatamente perguntou de que time ele era. Nosso herói imediatamente respondeu que era do time de Dwayne. O homem imediatamente disse que seria muito bem recompensado pelo que havia feito, ao que nosso herói disse que estava feliz em tentar. Bem, o homem também disse que deveria tentar não morrer até receber sua recompensa. E então um dos caras do nosso time de heróis veio até o herói e perguntou como ele estava. O herói respondeu que estava muito cansado, mas graças a Deus conseguiu vencer a luta e permaneceu vivo. Mas também Hero estava interessado em como os outros, porque pensava não só em si, mas também nos outros, ao que recebeu a resposta que todos os outros Bordriachcon. Mas aí o comandante também se virou para o herói, dizendo que não deveriam relaxar porque ainda não acabou tudo. Mas o principal agora era ele. É ver se alguém toma uma bebida, ao qual o herói sorriu e disse que estava suando como um cavalo, mas ainda quer lutar. Mas enquanto os heróis conduziam o trabalho do comandante ainda mais, e em algum momento o herói olhou para tudo isso um pouco chateado e ficou ofendido quando seu olhar mudou imediatamente. Pois ele acreditava que esta vitória sobre o reino sinalizava o fim iminente da guerra de algum país. Era bom o suficiente. Temos algo que o perturba também, pois eles perceberam que haviam relatado muito que o mestre era uma permissão. Mas ainda não entendiam o que deveriam fazer agora, pois estava confuso. O homem não sabia como vencê-lo ainda mais. Não percebi que era por causa de tudo. Tenho feito tudo pelo capitão durante todos esses 5 anos. Por que ela traiu seu país? Ele percebeu que isso era o fim, mostrou apenas a maior parte do que estava exigindo o perdão de suas filhas, enquanto elas capitulavam. O homem, com todas as suas roupas, estava muito angustiado com o que ele não era, o que estava fazendo e com o que deveria ser. Mas todos imediatamente começaram a dizer não, dizendo que era a decisão errada. Todos imediatamente gritaram que ele havia vendido ao seu país alguns de seus ganhos, e também havia vivido antes de todas as suas terras. Todos imediatamente apontaram armas para ele, mas o homem não entendeu o que deveria fazer. A única coisa que disse foi que o perdoassem. E ao mesmo tempo, um dos rapazes percebeu que não era por isso que eles foram chamados para uma mansão tão grande se dirigindo ao comandante. Porque talvez ele tenha feito algo errado sobre o que o outro cara só disse a ela que ele também não entendeu ainda. Mas o comandante também disse que podia ouvi-los muito bem. E que eles não faziam nada de errado se o comandante fosse denunciado por um dos rapazes. Mas o mesmo comandante disse que eles estavam sendo homenageados por suas conquistas no campo de batalha. E é por isso que estão todos presentes aqui. Mas os heróis começaram a pensar porque a mesma coisa dita o comandante do destacamento de cavalaria percebe. Algo não está certo aqui. E todos os militares sentaram-se em um grande estado e esperaram pelo que aconteceria a seguir. Mas os heróis também se perguntaram se o comandante sabia como beber chá corretamente, ao que ele imediatamente respondeu que tinha ouvido falar que os aristocratas bebiam assim.
E ele imediatamente, um dos rapazes decidiu tentar beber chá como um verdadeiro aristocrata. E todos aqui são iguais, como beber chá de uma xícara. Certa vez não conseguiu criar seu cérebro e papilas gustativas. Quero dizer, eles não perceberam que era chá preto de verdade. Mas todos beberam chá, e os mais fracos gostaram muito, pois já fazia muito tempo que não tomavam algo assim. Groy imediatamente começou a dizer que era um sabor lindo e elegante, e aparentemente ele sentiu muita falta desse sabor. Todos imediatamente começaram a dizer que estavam todos olhando para ele e sorrindo para o velho fogoso. Mas um homem entrou abruptamente e cumprimentou todos à mesa. Disse que os veria festejando em algum país. Talvez isso seja uma coisa boa, mas talvez nem seja uma coisa boa. E aí, diz que eles estão todos grudados como se estivessem em pés. Realmente não. E agora, eles vão conversar um pouquinho. Ao que nosso herói só me perguntei por que o vovô estava olhando para ele daquele jeito. Porque ele ficou muito tenso ao perceber que isso é o Deus que eu sou na guerra, Comandante Berger. Embora o herói masculino tomasse um gole de chá que ele já havia servido e quente, e ele ficou surpreso ao saber de suas conquistas, pois não esperava que um soldado de infantaria, e não uma cavalaria, pudesse destruir o rei Ferris, dizendo que ele foi enganado, principalmente pelo nosso protagonista. Ele imediatamente disse que os havia convidado a entregar-lhes pessoalmente o prêmio, ao que o comandante, sorrindo, apenas disse que o comandante-chefe os estava lisonjeando. Mas aqui, todos os combatentes ficaram muito surpresos, pois não sabiam que seu comandante poderia ser educado. O homem imediatamente questionou se ele era o líder do esquadrão, já que ouviu falar dele. E também ouviu falar que foi apelidado de Leão Veloz, dizendo que o Império da Garça lhe agradece. Ao que o comandante agradeceu imediatamente pelo elogio, pois essas palavras foram importantes para ele, e também. Mas então, o homem de repente voltou sua atenção para nosso herói, e perguntou se ele lembrava seu nome corretamente. Por 6 meses após o alistamento, a luta endureceu na fronteira e sua habilidade como comandante, e aprendeu magos com um dos homens. Bem também. Nosso herói usou Dennis Fatos durante a batalha. Mas também, comandante em chefe, notei que o herói tem uma habilidade incrível e está realmente chocado. Nosso herói apenas abaixou a cabeça e disse isso de várias maneiras àquele que serve a pátria. E também a chama azul espalhando o inimigo do inferno é uma história que ele tinha ouvido todo mundo e no passado distante tinha sido usada por heróis e também por aventureiros proeminentes, e estava muito curioso para saber se ele era um deles. Então o comandante dela imediatamente se virou para seu ajudante para buscar alguma coisa. E inesperadamente para o nosso herói foi trazida uma máscara que foi colocada bem na sua frente. Disse que o seu dono pertencia a um esquadrão que usava armadura em outro mundo e juntos lutaram contra 3 grandes potências. E esta máscara está envolta em mistério, mas disse que pertencia a ela, o antigo proprietário do fogo errante. E então o herói inesperado, eu peguei essa máscara e coloquei imediatamente na qual o homem só disse que combina muito com ele. Então ele avisou ao herói que eu mantivesse esta máscara. Bem, também o herói, desigualmente porque ele neste momento sentiu uma leve vida após a morte, ele imediatamente achou estranho, não percebendo que esse sentimento afinal tinha algo a ver com seu mundo passado. E também o comandante em chefe disse imediatamente que todos os seus futuros oponentes estremeceram antes que aquela máscara do vídeo interrogasse nosso herói. Ele gostou? Nosso herói não me atrevia a aparecer imediatamente, um pouco me contorcendo. Ele apenas parecia agradecido por tal presente. Mas de repente, a máscara literalmente tremeu e começou a fazer barulho. O herói deste não ficou exatamente chocado. Ele estava muito assustado. Eu não entendo o que está acontecendo. E muitos que se sentaram à mesa também não entenderam imediatamente. Eles próprios já arrancaram. Que só o homem que ensinou magia ao nosso herói não mexeu nem um fio de cabelo. E também o comandante em chefe riu imediatamente. Todos imediatamente começaram a falar sobre como essa máscara era a maldição do herói. Literalmente, depois de tirá-la, ele imediatamente ficou pálido. E ninguém ao seu redor entendeu o que estava acontecendo. E o que era essa máscara? O herói gritou também. Ela ainda não percebeu o que era. Depois que ele viu que ele estava apenas sentado em uma cadeira e rindo. O homem continuou rindo, fazendo a única pergunta. Ele gostou do presente? No fato de que os personagens aparentemente não ficaram entusiasmados com tal coisa, já que não cabia em porque a máscara começou a gritar abruptamente e a tremer. Ao que o homem imediatamente disse que quase engasgou de tanto rir, e também falou sobre não ter medo porque ela ainda não havia machucado ninguém, dizendo que é uma espécie de arma com vontade própria e é muito exigente na escolha de seu mestre. Depois que todos receberam seus prêmios e terminaram o chá, eles imediatamente começaram a sair da sala, ao que os comandantes imediatamente disseram que ele estava cansado. E além dos prêmios, ele não gostou nada. Também outros comentaram que não entendiam o que fariam com isso.
E o herói, no fundo, não entendia porque certamente, como o oceano disse. Ela, comandante, vai guardar isso para si porque, por que não, é melhor não jogar fora essa máscara do diabo. Mas, imediatamente, o comandante começou a gritar. Sem perceber que estava completamente louco, se atreveu a contrariar o comandante em chefe. Pois os demais imediatamente se desculparam por terem pensado em tal coisa, e lamentaram muito. Mas os heróis só pensaram no fato de que este é um mundo muito estranho, onde a máscara com sua vontade, e como funciona ainda não está claro. Pois ele não entendeu onde renasceu e essas habilidades e magia. Enquanto isso, os trabalhadores fizeram algumas limpezas industriais na cidade, bem como retiraram inscrições de monumentos e trocaram vidros. Todo mundo apenas olhou para mim. Destruiu seus guerreiros pensando que eles são soldados Miard. Você não percebe o que eles estão fazendo aqui. Mas alguns árabes defenderam a sua cidade até ao fim, mesmo sabendo que estavam condenados. Porque nada é eterno, nem o poder, nem a riqueza. E tudo isso pode mudar num piscar de olhos.